Bem-vindo a todos, eu sou a professora Elza Nefa, estou trazendo aqui para vocês a videoaula Educação Ambiental, História, Saberes e Práticas, uma contribuição da doutoranda Suelen da Silva Pereira, minha estagiária no Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente da UERJ, para a disciplina Educação para a Gestão de Projetos Socioambientais do Departamento de Estudos em Educação Inclusiva e Continuada da Faculdade de Educação da UERJ. Essa disciplina ela é ministrada por mim, pelo professor José Bessa e pelo professor Guilherme Vargas, e ela destina-se também à comunidade acadêmica em geral interessada na temática socioambiental. Nessa videoaula, vocês são convidados a acompanhar essa interessante jornada sobre a temática que aborda a história, os saberes e as práticas de educação ambiental no Brasil. Bom, nós vamos iniciar a aula falando um pouquinho da representação moderna de natureza, porque a natureza ela assume significados diferenciados de acordo com o momento histórico e com a sociedade que a está interpretando. Então, na modernidade, o racionalismo consolidou a ideia da natureza como uma máquina perfeita, criada por Deus, que designa aos seres humanos o poder de manipulá-la ao seu serviço. E isso fortalece a visão antropocêntrica. Ou seja, nós imaginamos, né, a partir do paradigma moderno, urbano, industrial, e que a natureza está a nosso serviço e que nós podemos utilizar todos os elementos naturais que existem no planeta para a nossa satisfação e o nosso conforto. Bom, aí a gente lhe pergunta: você é parte da natureza ou você é natureza? Porque há uma diferença entre você ser um observador da natureza, se colocar fora dela, sem clareza de que tudo que você faz à natureza, você está fazendo a si mesmo. E quando você se vê como natureza, você não assume essa posição antropocêntrica, porque você percebe que aquilo que a natureza, as condições de vida que a natureza proporcionam para que os seres humanos estejam na Terra hoje, elas dependem das nossas ações antrópicas. A educação ambiental ela foi criada como uma prática pedagógica articulada à teoria, na perspectiva de entendermos as múltiplas, complexas interações que são estabelecidas pelo ser humano na natureza, buscando maior sustentabilidade, tanto ambiental quanto social. Na verdade, os seres humanos estabelecem relações com a natureza na medida em que eles produzem as condições da sua existência. Ou seja, nós estabelecemos relações com a natureza para transformar as matérias-primas em produtos que nós utilizamos para a nossa existência e até mesmo para a nossa subsistência. E, para isso, nós desenvolvemos relações sociais com os outros seres humanos. Então, nós estabelecemos relações com a natureza e, ao mesmo tempo que a gente estabelece essas relações com a natureza, a gente estabelece relações com os seres humanos. E também transformamos a natureza e, ao mesmo tempo, transformamos a nossa natureza. Daí a nossa integração com a natureza. Bom, eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho da história ambiental no Brasil e no mundo. Nesse primeiro momento, nós vamos estar falando dos eventos que aconteceram no mundo e que trouxeram diretrizes para a educação ambiental, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Bom, a primeira delas foi a Conferência em Educação da Universidade de Keele, na Grã-Bretanha, em 1965, quando surge o termo educação ambiental. Depois, em 1972, a gente teve a Conferência de Estocolmo, ou Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, que aconteceu na Suécia, e recomendou o estabelecimento do Programa Internacional
de educação ambiental. Em 1975, em Belgrado, a Unesco vai promover o Encontro Internacional sobre Educação Ambiental e vai estabelecer as bases conceituais de educação ambiental no cenário internacional, pretendendo que ela seja contínua, permanente, interdisciplinar, com participação dos atores sociais e consideração do ambiente em que ela é desenvolvida, percebendo esse ambiente como uma totalidade, ou seja, com as suas múltiplas contradições, com as suas múltiplas determinações, né? E o ser humano integrado a esta realidade. Bom, em 1977, a Unesco e o PNUMA promovem a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental em Tbilisi, na Geórgia, que era a antiga União Soviética. E ali são apresentados a definição, os objetivos, os princípios e as estratégias para a educação ambiental no mundo. Isso ficou chamado de Recomendações de Tbilisi. Em 1992, o lançamento da Agenda 21, da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que todos nós conhecemos, que foi Rio 92, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, e que essa Agenda 21 desenvolveu um programa de ação abrangente e de comprometimento internacional rumo ao desenvolvimento socialmente justo e ambientalmente sustentável. Paralelamente a este evento, ocorreu o Fórum Global, que foi um evento paralelo a Rio 92, de onde emergiu o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, e essa agenda foi criada pela sociedade civil, pelas ONGs, né? Pela sociedade civil. Bom, no ano de 2000, a ONU formulará 8 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio e 18 metas a serem atingidas até o ano de 2015. Convida a sociedade civil, os governos, a se comprometerem com os objetivos no enfrentamento dos desafios socioambientais mundiais, entre eles as mudanças climáticas. A Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, que ocorreu na África do Sul, Joanesburgo, chamado de Rio +10, foi recomendada uma década de educação para o desenvolvimento sustentável. O lançamento oficial da década de educação para o desenvolvimento sustentável, elaboração do Manifesto pela Educação Ambiental, questionando a adoção da expressão desenvolvimento sustentável em detrimento da identidade histórica da educação ambiental. Qual o significado disso? Manifesto pela Educação Ambiental, questionando a adoção da expressão desenvolvimento sustentável. Porque o desenvolvimento sustentável, essa expressão, ela é universal, ela é abstrata e ela é trazida como uma doxa, ou seja, uma perspectiva de que ela vai abranger, né, a todos os diversificados interesses que existem no planeta nessa utilização da natureza. E prescreve uma forma de viver buscando o desenvolvimento que está relacionado ao desenvolvimento econômico. Por isso é que a educação ambiental faz um questionamento, porque, na verdade, a educação ambiental ela assume uma postura crítica. E essa postura crítica questiona essa perspectiva do desenvolvimento sustentável como uma verdade absoluta, como doxa, né, como um dogma, que deve ser absorvido por todos os segmentos de todas as sociedades, né, a favor de um desenvolvimento ilimitado e um desenvolvimento sustentável, que, na verdade, está ligado a um modelo de desenvolvimento industrial, que nos transforma em como consumistas, né,
para utilização das matérias-primas para um crescimento infinito e econômico. Por que eu digo infinito? Porque acredita-se aí duas questões. Primeiro, que existe terra, né? O planeta Terra tem elementos naturais infinitos para atender às necessidades planetárias da humanidade eternamente, o que não é verdade. O nível de desenvolvimento dos países do norte, se todos os países do mundo alcançarem esse nível de desenvolvimento, nós já não teremos elementos naturais para suprir as necessidades básicas de todas as pessoas que vivem no planeta, que hoje a população é de 7,5 bilhões de pessoas. A segunda questão é a crença de que a tecnologia vai resolver todos os problemas que nós criarmos no planeta. Então, nós jogamos lixo fora quando não existe o fora. Não existe fora do planeta. Quando nós jogamos fora, nós jogamos no oceano, nós enterramos no solo, nós jogamos nos rios. Isso não é fora, é dentro. Em 2009, a Unesco promove a Conferência Mundial de Educação para o Desenvolvimento Sustentável. E a Declaração de Bonn, né, na Alemanha, propõe que a educação para o desenvolvimento sustentável no século XXI deve ajudar a sociedade a enfrentar os problemas como água, energia, mudanças climáticas, diminuição do risco de desastres, perda da biodiversidade, crise alimentar, ameaças contra a saúde, a vulnerabilidade social e a insegurança. Nós estamos hoje vivenciando isso, todos nós no planeta, com a pandemia da Covid-19, que nos colocou extremamente vulneráveis em função desses desequilíbrios. Ou seja, não surgiu somente porque um animal passou algum elemento, que na verdade foi um vírus, para os outros animais que se proliferam em seres humanos. A questão é mais profunda, porque na verdade você tem um desequilíbrio ambiental total. Isso gera isso que nós estamos vivenciando hoje. Em 2012, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, Rio +20, com a reafirmação dos valores econômicos, com base no capitalismo neoliberal, do poder do setor privado e dos interesses dos países desenvolvidos na atual governança ambiental global. Em 2015, né, surge com a ONU a Agenda Global 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, lançando um programa de ação abrangente de comprometimento internacional rumo ao desenvolvimento socialmente justo e ambientalmente sustentável. Como vocês podem ver, nós estamos sempre patinando na neve sem sairmos do lugar, porque, na verdade, os países não querem abrir mão dos seus lucros na extração dos minérios, na extração daquilo que elas enriquecem e têm lucro com os elementos naturais, para uma vida mais simples da humanidade, mas mais distributiva, com as riquezas mais distributivas, ou seja, diminuindo a desigualdade social e havendo uma justiça ambiental maior. E com isso, nós voltamos sempre a falar nas mesmas agendas, né, para que possamos, né, nos perpetuar enquanto espécie no planeta Terra. Bom, então, aqui a gente pergunta a vocês, e no Brasil, houve desdobramento dessas diretrizes? Então, a gente diz aqui para vocês que o processo de institucionalização da educação ambiental no contexto educacional brasileiro teve início com a promulgação da Lei 6938, de 1981, que estabeleceu a necessidade da inclusão da educação ambiental em todos os níveis de ensino, na perspectiva de capacitar a comunidade para participação ativa na defesa do meio ambiente. Com esse objetivo, a partir da segunda metade dos anos 90, uma processualidade voltada à consecução dessas diretrizes buscou consolidar um diálogo entre a esfera governamental e a sociedade brasileira. Então, nós temos aqui essa lei
tem a 938, da inclusão da educação ambiental nos níveis de ensino, ou seja, no ensino fundamental, médio e no ensino superior. Né? A Constituição Federal de 88 reconheceu o direito de todos os cidadãos brasileiros à educação ambiental, no inciso 6º do artigo 225. A Lei 9394, que é a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 96. A Lei 9795 e 99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA. A Lei 3.325, também de 99, que incorpora um conjunto de iniciativas voltadas à formação de cidadãos e comunidades. A Lei 10.172, de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação do PNE, e o Decreto 4.281, de 2002, que regulamenta a Lei 9795, de 99, detalha as competências, as atribuições, os mecanismos para o PNEA. E inúmeras leis foram estabelecidas para ordenar, né, o trabalho da educação ambiental nos vários níveis de ensino, no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior, inclusive. Né? E tudo isso dentro de uma perspectiva de formação das pessoas para compreenderem que elas são ambientes e que esse ambiente depende da nossa ação cotidiana para se conservar. Ou seja, de que nós não somos parte da natureza e que a natureza não está a nosso serviço, de modo que a gente possa degradá-la infinitamente, porque ela não é inesgotável. Depois, em 2007, o Plano de Desenvolvimento da Educação faz um alinhamento dos princípios constitucionais com o PNE para garantir uma educação de qualidade, inclusiva, que possibilite a autonomia das crianças e jovens e respeito à diversidade. Ou seja, eu estava falando antes do consenso, que é uma coisa perigosa, que é uma doxa, um dogma, quando você coloca uma verdade absoluta. Né? Por quê? Porque nós temos, todos os seres humanos têm percepções diferenciadas da realidade. E isso não quer dizer que seja mentira, nem que não seja verdadeiro. Porque você percebe a realidade de acordo com a sua formação, de acordo com as suas condições de vida, de acordo com a sociedade que você nasceu, de acordo com o momento histórico que você está vivendo. Ou seja, a cultura letrada que você adquiriu. Então, tudo isso, os valores que você tem, tudo isso forma um cabedal de conhecimento, de filosofia de vida, que você interpreta a realidade. Quando você olha a realidade, você faz uma leitura de mundo, como nos diz Paulo Freire, a partir deste cabedal de conhecimento que você tem. Então, você tem um olhar sobre a natureza, sobre o meio ambiente, sobre a vida, diferente de todos os outros olhares. Então, é por isso que é importante o diálogo, para que a gente, e a compreensão daquilo que o outro pensa, para que você possa abrir a tua percepção e ter uma percepção mais abrangente da realidade. E quando a gente tem uma ideia única, que olha sobre um único prisma a realidade a partir de uma única dimensão, a gente empobrece esse nosso olhar e, consequentemente, a gente reduz a nossa vida a uma única dimensão. E a realidade, ela tem múltiplas dimensões. Né? Então, em 2007, surge o decreto 6.263, que institui o Plano Nacional sobre Mudança de Clima, no âmbito do qual a educação ambiental se apresenta como instrumento de gestão socioambiental, considerando a concepção de espaços educadores sustentáveis. Nós vamos ter uma aula, na aula 4, vocês vão estudar sobre os espaços educadores sustentáveis. Não é só a escola, ou seja, o mundo é um espaço educador sustentável. O Decreto Federal 7.083 de 2010, que dispõe sobre o programa Mais Educação e define a educação básica para crianças, jovens e adolescentes em tempo integral, instituído, né, pelo professor Darcy Ribeiro, quando construiu o CIEPS, na perspectiva de dar as mesmas condições às pessoas mais vulneráveis e para as classes mais desfavorecidas do que aquelas que nascem
com todas essas condições. Ou seja, podem aprender música, podem aprender língua estrangeira, podem fazer exercício, além, né, do currículo escolar, né, do currículo que a escola apresenta como sendo obrigatório para as pessoas terem um grau de escolaridade necessário a uma convivência com civilidade na sociedade que a gente vive. A Resolução 2 de 2012 estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental e demarca como um campo político de valores e práticas para a mobilização de atores sociais comprometidos com a política pedagógica transformadora e emancipatória, com vistas a promover a ética e a cidadania ambiental. O decreto 9.465 de 2019 extingue a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, SECAD, do MEC, integra as funções de educação ambiental e integra as funções dessa secretaria para a Secretaria de Ecoturismo do Ministério do Meio Ambiente. Essa medida vai na contramão do reconhecimento da diversidade, da promoção da equidade e do fortalecimento da inclusão social no processo educacional brasileiro. Eu conheço bem o trabalho feito por essa secretaria, que foi um trabalho de muito boa qualidade e que houve uma preocupação muito grande em fazer um mapeamento da educação ambiental no Brasil todo, né? E trabalhar não só com a educação formal, mas também com a educação informal, ou seja, a educação dos índios, dos quilombolas, né, dos ribeirinhos, a educação daqueles que não têm acesso, muitas vezes, a uma escola próxima, ou porque tem que trabalhar, ou porque a escola fica a quilômetros de distância, passando por rios e mangues, né, ou seja, com dificuldade de locomoção, né, ou por diversos outros motivos que não cabe aqui a gente explicitar, mas que foram atendidos, né, com trabalhos nas comunidades, de modo a que as pessoas compreendessem o seu papel de protagonismo ambiental, sujeito integrado à natureza. Creio que hoje estejam todos no computador, porque está muito devagar. Bom, a extinção dessa secretaria, ela enfraqueceu as políticas públicas educacionais voltadas para a inclusão social. E essas políticas, elas se traduzem nos objetivos de assegurar o direito à educação com qualidade e equidade, a partir do desenvolvimento de sistemas de ensino voltados à valorização das diferenças e da diversidade sociocultural, a promoção da educação inclusiva, dos direitos humanos e da sustentabilidade ambiental. E isso nos leva a refletir sobre as políticas públicas que estão sendo implantadas no Brasil nesse momento e nos faz perguntar se a extinção da SECAD traz elementos para o enfrentamento das problemáticas socioambientais que atualmente estão assolando o Brasil, como, por exemplo, a pandemia da Covid-19, a fome está aumentando avassaladoramente e o desmatamento, as enormes queimadas no Cerrado e na floresta amazônica. Então, a nossa pergunta é: se extingue uma secretaria que desenvolve um trabalho de qualidade, se coloca o quê no lugar? Eu digo sempre que, para você construir alguma coisa, você leva anos, décadas, às vezes milênios. Para destruir, basta você assinar um papel. Então, a gente tem uma educação ambiental ou a gente tem educações ambientais? O Brasil é um país imenso, com diversidades culturais dentro do mesmo território. Então, a gente pergunta, o que é de fato educação ambiental? Existe uma educação ambiental ou múltiplas educações ambientais? Todas se complementam ou são diferentes? Como e para que se faz educação ambiental? É mais uma teoria ou é uma prática?
Ou é uma teoria e uma prática atrelada e articulada como uma praxis educativa? Quais os princípios? Quais as finalidades? No que consiste a formação do sujeito ecológico? No Brasil, há uma tendência de interpretarmos a educação ambiental como um todo homogêneo, assim como a gente vê tudo no Brasil, como se fosse uma coisa só, como se o Brasil fosse um único território. É um único território, mas ele é um território que se constitui, né, com uma diversidade enorme de culturas, de hábitos, de estilos de vida, de culinárias, ou seja, de conhecimentos, de palavreado. Há uma diversidade cultural no Brasil dentro de um Brasil. Então, nós temos Brasis. E assim como a gente tem Brasis, a gente tem também educações ambientais. E principalmente porque a gente tem motivações diferenciadas, que são geradas muitas vezes em conflitos, né? Que são conflitos específicos de determinadas comunidades em determinados espaços brasileiros. Então, nós podemos denominar que existem múltiplas educações ambientais no Brasil. Então, como é que a gente entende essa educação ambiental? Como um campo social marcado por desigualdades entre os seus membros e por uma pluralidade ideológica em disputa entre os interesses dos dominantes, que almejam, desejam a perpetuação do sistema, e dos dominados, que aspiram à transformação do sistema, porque do jeito que está, dentro de um conflito, na luta pelo uso e apropriação dos elementos naturais, os conflitos normalmente são gerados pelo uso e pela apropriação dos direitos naturais, e os interesses são diferentes e as pessoas lutam pela hegemonia. A hegemonia, ela não é só a hegemonia da classe dominante. A vida são relações de poderes. A vida é constituída de relação de poderes. E os poderes, eles se exercem na prática social, segundo Foucault. O poder, ele não se exerce de cima para baixo ou de baixo para cima. O poder, ele se exerce nas relações sociais. Então, há uma hegemonia que é uma disputa pelo poder todo o tempo. Por isso é que é um campo, a educação ambiental é um campo social, porque há disputa de poder para a busca dos elementos que vão lhe dar a condição de subsistir enquanto espécie naquele território. Ou seja, o homem luta, né, pelos seus interesses e principalmente para a subsistência. Então, ele luta pelos interesses tanto dos dominados quanto dos dominantes. Então, isso chama-se a busca pela hegemonia. Aquele que quer ter, que quer dominar os outros para poder usufruir mais da riqueza que o território apresenta. Nessa perspectiva, não há uma educação ambiental, mas múltiplas, eivadas de diferentes concepções da natureza. Por que eu digo que tem diferentes concepções da natureza? Porque um índio, ele entra numa floresta, ele vê ali a caça, a pesca, a cura para a sua doença nas ervas. Um madeireiro entra na floresta, ele vê capital, ele vê corte de árvore, ele vai transformar em pranchas e vai botar em caminhões e vai exportar e vai vender e vai gerar dinheiro. Então, o madeireiro, quando ele entra na floresta, ele vê dinheiro. O índio, quando entra na floresta, ele vê vida, e vida saudável e cura. Então, a visão da natureza daquela floresta para o índio, para o madeireiro, são completamente diferentes. Então, é isso que a gente fala quando a gente diz que há representações de natureza diferenciadas. Né? Diferentes representações da natureza. Você vê a natureza como, de repente, um espaço de lazer, onde você vai se reenergizar, você vai buscar, né, formas de relaxamento. O outro vê na natureza um espaço de um spa mental. Né? Vou para a natureza para olhar o horizonte do mar, não preciso nem entrar no mar. Basta eu olhar que aquilo já me acalma. Né? O outro vê como um espaço de cura. E dali ele pode tirar várias ervas para fazer chás. O outro vê como a possibilidade de criar cosméticos,
vender cosméticos, né? Ou seja, você tem várias representações da natureza. O outro vê a natureza como fonte de inspiração para pintar um quadro. Então, tem várias interpretações da natureza. A gente trabalhou isso com vocês na primeira aula, né? Que foi a aula chamava-se exatamente de representações sociais da natureza, porque o homem interpreta a natureza a partir dos seus interesses, dos seus desejos. Bom, como transformar a realidade com a educação ambiental? Uma praxis pedagógica contra-hegemônica. Exatamente isso que eu estava acabando de falar para vocês. Ou seja, existe uma hegemonia, né, que está lutando pelos interesses de uma determinada classe dominante que detém mais meios culturais e materiais. Você vai trabalhar para que todas as pessoas tenham os mesmos direitos. Porque não é justo que uns tenham muito e muitos tenham pouco ou nada. De que maneira que a gente faz isso? Atuando de forma consciente e crítica para mudar a dinâmica e o curso da história planetária, que é uma história de degradação ambiental e de injustiça social. Aqui vocês podem ver, né, um rio completamente poluído, perto de casas pobres, os homens catando dentro do lixo, né, ou algo que eles possam vender, ou alimento. Né? E aqui você vê uma natureza mais intocada, com pessoas se banhando, ou seja, usufruindo da natureza, uma outra perspectiva diferente de somente buscar a sua sobrevivência. Gente, eu não sei, hoje realmente a internet está nos trazendo um desafio muito grande em relação à nossa paciência, né? Eu digo que é uma aprovação, que nós estamos aprendendo nessa pandemia a ficar dentro de casa trabalhando somente através da internet. E a internet nos deixa na mão várias vezes, não só por conta da sua lentidão, mas muitas vezes porque ela falha, né? Ela cai, ou seja, no meio de uma conferência, no meio de um. Ou então ela não faz aquilo que você deseja, de que tem vida própria, como, por exemplo, agora que ela está no ritmo dela e não no nosso. Né? Complicado isso. Estamos aqui tentando gravar uma aula. Muito bem. Bom, então, o que nós temos? Nós temos espaços de educação ambiental que são espaços diferenciados, como eu falei para vocês antes. Nós temos um espaço escolar, que são instituições de educação básica e do ensino superior, e informal, tem espaços não escolares, ou seja, instituições, museus, centros de ciências, parques ecológicos, praças, praias, ruas. Na educação ambiental formal, perdão, não formal, que se desenvolve em instituições regulamentadas que possuem uma equipe técnica para desenvolver realidades educativas. Aí a gente pode citar os museus, os centros de ciências e de pesquisas, os parques ecológicos, os zoológicos, os jardins botânicos, os planetários, os aquários, são alguns desses espaços. Mas você também tem o desenvolvimento de ações dessas equipes que são de instituições regulamentadas, em praças, em praias, nas ruas, com acompanhamento desses profissionais que são os responsáveis por essas atividades de educação ambiental não formal. E temos uma educação ambiental formal, que se desenvolve no âmbito dos currículos das instituições públicas e privadas, como uma prática educativa integrada, contínua e permanente, em todos os níveis e modalidades de ensino. E aí o menininho aqui pergunta, assim foi o descobrimento do Brasil, a professora fala. E ele fala, como assim? E a versão dos índios? Ou seja, sempre há um outro ponto de vista. É o que a gente está tentando dizer para vocês. Eu acho que eu peguei agora a manha, que eu estava passando só com um clique, tem que passar com dois. Então o problema era meu. Mil perdão. Bom, essa educação ambiental, ela se articula, né, com diferentes formas de atuação
de construção do conhecimento e de compreensão da realidade, né? Então, aqui a gente está dizendo que há uma interdependência entre os fatores tecnológicos, ambientais, econômicos, políticos, sociais, a compreensão do discernimento das contradições da realidade, ou seja, aquilo que eu falei antes para vocês, a realidade ela está em constante movimento, ela tem contradições, ela não é linear, ela não é prescritiva. Se eu fizer isso assim, assim, então, consequentemente, vai acontecer isso assim, assado. Não necessariamente. Eu posso agir com a melhor das intenções e a ação que eu jogo no mundo, ela muda completamente a sua configuração e deixa de acontecer de acordo com a finalidade que eu supus que aconteceria quando eu soltei a ação no mundo. Ou seja, nós não temos controle sobre tudo. A realidade é dinâmica e ela tem fatores que muitas vezes fogem à nossa percepção, porque nós nunca vamos ter a percepção da totalidade da realidade. Porque a totalidade da realidade está no real, e o real é imprescrutável. O que eu quero dizer com isso? Ninguém sabe de onde vem e para onde vai. E a trajetória do ser humano na Terra é a busca pelo sentido da vida. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui e por que eu estou aqui? Qual é a minha missão? Então, eu estou falando para vocês dessa visão processual e multidimensional. Ou seja, processual porque ela é dinâmica, e multidimensional porque há várias dimensões na realidade percebidas pelos vários sujeitos, ou seja, pelas várias subjetividades, que interpretam a realidade de acordo com as suas condições de vida, de trabalho, história. Então, ela depende de valores éticos e cooperativos. Por quê? Porque essa visão da totalidade ela precisa que tenhamos, né, a capacidade de agir integrando, interrelacionando, interconectando, fazendo conexões entre tudo que existe, entre os seres humanos e a forma como nós lidamos com a natureza e com os outros seres humanos. Então, ela demanda valores éticos, né, para que a gente possa discernir entre o que é bom e o que não é bom, né, e optar, fazer escolhas, porque o ser humano é um ser de escolhas, ele tem livre-arbítrio. Então, ele pode escolher qual atitude ele vai tomar. E para que a gente possa conservar a natureza, a civilidade, né, para que haja desenvolvimento humano, a caminho de uma transcendência humana, ou seja, para que a gente possa ser mais do que somos hoje, ou seja, evoluirmos, é preciso que a gente tenha cooperação, honestidade, fraternidade, solidariedade. Alguns valores são fundamentais para que a gente tenha civilidade e para que a gente possa conviver em equilíbrio numa sociedade de bilhões de pessoas, como é a humanidade hoje, com mais de 7 bilhões de pessoas, 7 milhões, bilhões e meio de pessoas no mundo, né? E isso, a gente precisa de uma abordagem metodológica que faça essas ligações e permita que haja diálogo entre os saberes, não só entre os saberes científicos, mas entre os saberes científicos e os saberes tradicionais, né? Para que a gente tenha conhecimento dos problemas locais e globais, tenha uma participação ativa, ou seja, desenvolva uma gestão participativa ativa para desenvolvimento da cidadania. Isso tudo é a educação ambiental. A educação ambiental é esse processo de conhecimento da realidade, das múltiplas determinações da realidade, ou seja, a gente conseguir fazer uma abstração daquilo que está além da aparência da realidade, daquilo que a gente vê como fenômeno aparente, para a gente compreender a totalidade da realidade, organizar o nosso pensamento, o nosso conhecimento, mas não basta só a gente interpretar a realidade, é preciso você atuar na realidade para transformá-la, para que ela deixe de ser aquela realidade caótica de quando você começou a compreender o processo de transformação do mundo, né? E isso é quando você faz uma leitura do mundo e quando você tem uma praxis no mundo, né? Então você parte da realidade, segundo Paulo Freire,
Você parte da sua realidade, daquilo que é inerente aos problemas locais, você compreende esses problemas a partir de diferentes saberes, né? Aí você tem uma visão orgânica da totalidade dessa realidade, que é contextualizada não só no local, mas que você compreende as relações de força e de poder que existem no mundo, aí é no seu município, no seu estado, no seu país, na geopolítica mundial, e aí você compreende que você é protagonista da história, que você é a natureza, que você é mais do que a parte isolada da natureza, mas que você é um sujeito partícipe dessa evolução do mundo. Então você tem uma ação consciente para retornar àquela realidade e transformar aquela realidade como um sujeito ativo e participativo da problemática que é contraditória e caótica. Escolas brasileiras desenvolvem práticas de educação ambiental? E tem um livro que foi construído na época, no auge do SECAD, né, que diz o seguinte: foi o levantamento que eu comentei com vocês, é o que fazem as escolas que dizem que fazem educação ambiental. Segundo dados do INEA, 61,2% das escolas de ensino fundamental, em 2001, declararam trabalhar com educação ambiental. E esse percentual subiu para 94% das escolas brasileiras em 2004. Mas aí, o que fazem as escolas que dizem que fazem educação ambiental? Tem boa intenção, mas tem uma prática ingênua. Consolidam a perspectiva conservadora da educação, né? E o que é essa concepção da educação ambiental conservadora? Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem várias questões, né, trazidas por Lai Hargis, em 2002, quando ele fala, caracterizando o que é uma educação ambiental, ele chama de convencional, mas que a gente pode chamar também, mais tarde ele vai chamar, de conservadora, né? Localiza as raízes da crise na perda da capacidade da leitura do livro da natureza. Ou seja, separa, o homem é separado da natureza. Prioriza uma ação pedagógica voltada ao ensino do funcionamento dos sistemas ecológicos. Então, eu descrevo a descrição dos sistemas biológicos, passa a ser educação ambiental. Então, a educação ambiental é dada dentro das disciplinas de ciências, de geografia, nessa perspectiva biologicizante. Uma abordagem global dos problemas ecológicos. Então, a gente fala do homem abstrato, né? Então, a gente fala que todas as pessoas devem ter o dever de diminuir o seu consumo de água. Todas as pessoas, ou seja, você está sempre colocando no homem abstrato geral, né? Aposta soluções de ordem moral e técnica. Acredita que a técnica vai solucionar todos os problemas que a humanidade tem. Inclusive agora, a pandemia, está se esperando a vacina para todo mundo poder sair de casa, trabalhar, ir à praia, ir para o bar, quando muita gente não está fazendo isso. Então, a gente está tendo curvas de crescimento e de queda, né, da doença no país, assim como no mundo todo. Acreditamos que a técnica vai solucionar, quando, na verdade, o que a gente está assistindo é um desequilíbrio, né, ambiental e social. Ou seja, há uma enorme desigualdade social no mundo, milhões de pessoas passando fome, né, morrendo de fome, e uma pequena quantidade de pessoas cada vez lucrando mais, 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 a partir de um sistema, e principalmente do sistema urbano, industrial e financeiro, né? Ou seja, isso é uma questão. A outra questão é que, para manter este sistema, a gente precisa degradar a natureza, a gente precisa expropriar, a gente precisa desmatar, a gente precisa colocar fogo nas florestas para criar pasto, para criar gado, para poder vender a carne, para ser o maior produtor de carne do mundo e para que algumas pessoas que são produtores de gado no Cerrado fiquem bilionários, né? E aí, o custo disso é que a fumaça da floresta amazônica já chegou semana passada no Rio de Janeiro e em São Paulo, sufocando as pessoas a quilômetros de distância. Imagina como está lá. Bom, aponta soluções no âmbito do indivíduo, foi o que eu falei para vocês há pouco, no sentido de que coloca toda a responsabilidade, isso é o sistema liberal, do sujeito. Então, você
não ganha muito bem, teu salário não é alto, porque você é incompetente. Você que é o problema. Né? Você não está havendo problema de falta d'água na sua casa porque você gasta muita água. Quando, na verdade, há uma desigualdade até de abastecimento de água. Falta muito mais água nas comunidades periféricas do que na Zona Sul, do que em determinados bairros, né, em que vivem as pessoas mais privilegiadas. Né, e as pessoas não sabem disso. Né? Essa educação conservadora, ela promove mudanças de comportamento e ela se baseia numa metodologia de resolução dos problemas ambientais locais como atividade fim. Ou seja, o problema está ali especificamente. Você resolve aquele problema, você resolveu a questão ambiental no local e no mundo. Confunde-se com a educação conservacionista. Confunde-se no sentido de se imbrica. Ela se está envolvida porque tem os princípios semelhantes. Foco voltado à conservação da natureza, entendida como recurso natural. Vocês vejam que na natureza nós temos elementos. Quando a gente coloca um valor econômico à natureza, esses elementos naturais deixam de ser elementos e passam a ser recursos naturais. Recursos que a gente pode expropriar para atender às nossas vontades, nossos desejos e nossos interesses. Um domínio afetivo positivo. Então, assim, tem uma perspectiva meio romântica, né? A natureza bela, boa, que é aquela que é cultivada, como a gente viu na aula sobre as representações sociais da natureza, aquela que é melhor quanto mais produz couve-flor, flores, café, ou seja, quanto mais produtiva for. Né? O público-alvo é a escola e a criança, e é uma concepção reducionista da problemática socioambiental, que separa o social do natural. E trabalha com conceitos como ecologia, natureza, população, comunidade, ecossistema, bioma, biosfera, habitat, nicho, biológico, fauna e flora, níveis de organização da espécie biológica, fatores ecológicos, fatores bióticos e abióticos, relações ecológicas, ciclo da matéria, fluxo de energia, poluição, entrofização, biodiversidade, por aí vai. Né? Por outro lado, Hayek caracteriza a educação crítica, emancipatória e popular, e aí ele vai contrapondo, muitas vezes, aquilo que foi falado na outra coluna, dizendo que localiza as raízes da crise na estruturação do capitalismo, nos seus respectivos valores. Ou seja, o problema é entender o sistema capitalista, que expropria do trabalhador aquilo que ele produz de excedente que não volta para ele e vai para o dono do capital. Ou seja, que tira da natureza, porque tem condições de retirar, transformar e vender a natureza, gerando, né, externalidades, como, por exemplo, quando a gente vende a carne, a gente está externalizando a água e as florestas, que não contam no preço da carne, porque a gente está queimando para abrir pasto, para poder colocar mais gado, porque a gente precisa de mais terra, terras essas que já não existem mais na Europa, por exemplo. Né? Então, nós externalizamos, e isso não está no custo daquilo que a gente está vendendo. Por isso é que a gente tem preço competitivo no mercado internacional. Né? E isso a gente não vê, porque isso é invisível. Prioriza uma ação pedagógica voltada à reflexão do funcionamento dos sistemas sociais. É isso que eu estou dizendo para vocês. Tem que ter uma reflexão das múltiplas determinações da realidade. Abordagem local dos problemas ecológicos, porque faz com que você compreenda aquelas contradições que você vive na sua vida, na sua particularidade. Né? E isso ajuda você a compreender as múltiplas relações e relações de poder que existem naquela realidade. Né? Aponta soluções no âmbito coletivo e não no individual. Não basta você usar pouco a água quando você escova o dente. Não quer dizer que você não deva fazer uma economia. Não quer dizer que você não deva fazer um consumo consciente. Não é excludente. Quer dizer que
a ação ela tem força individualmente e mais força ainda quando é uma ação coletiva que busca decisões a partir das diferentes visões de mundo em que as pessoas podem trabalhar cooperativamente para alcançar um objetivo comum, a partir de uma metodologia que envolve essas pessoas não só nas ações, mas principalmente nas decisões, porque quando a gente envolve as pessoas nas decisões, que elas se comprometem em agir. Então, é fundamental você promover uma leitura crítica da realidade e fazer com que as pessoas percebam a problemática que emerge da realidade da pessoa, que ela busque naquela problemática temas geradores. Ou seja, o que são temas geradores? São aqueles temas que fazem com que a pessoa tenha condição e capacidade de fazer as conexões entre as questões sociais, culturais, religiosas, econômicas, políticas e dos diversos setores e de áreas do conhecimento. Ou seja, fazer a conexão com os diversos saberes e com tanto os conhecimentos científicos quanto os saberes tradicionais, articular, né, a partir daquilo que ele está vivenciando na sua própria realidade, que ele tem mais facilidade de compreender essas múltiplas relações que existem na sociedade, na realidade e no nosso pensamento, para que ele possa ter esse domínio da totalidade que eu falei antes com vocês, dominar no sentido de ter um domínio daquilo que são os conflitos, os riscos e os danos que são colocados à sociedade e à natureza, e as formas e as estratégias que ele tem para poder superar esses conflitos e essas sérias contradições existentes na apropriação que cada um faz a partir dos seus interesses desses elementos naturais. Então, há uma concepção complexa da problemática socioambiental. Quer dizer, há uma articulação entre o social e o natural, e essas múltiplas dimensões da realidade a partir das múltiplas referências que cada um tem. Então, é fundamental o diálogo. Sem diálogo, nós não temos condição de subsistir enquanto humanidade. Porque se cada um quiser convencer ao outro que a verdade que ele vê é a única verdade, nós estamos equivocados. Ou seja, nós não estamos vendo a realidade. Então, nós não vamos chegar longe. Nós vamos nos extinguir enquanto espécie, porque nós não conseguimos compreender, né, a complexidade do mundo que vivemos. Essa concepção complexa da problemática é fundamental no entendimento da realidade concreta em que vivemos. Então, quais os conceitos que se utiliza, né, com a educação ambiental crítica, emancipatória? O Estado, ou seja, entendimento do Estado, porque o Estado, como eu falei com vocês, ele não paira sobre nós, não. Ele é a nossa representação. Somos nós que votamos nos nossos representantes, naqueles que vão representar os nossos interesses. Somos nós que colocamos as pessoas na Câmara dos Deputados, que fazemos os vereadores, os senadores, os deputados, os presidentes da República. Ou seja, somos nós, a sociedade civil. Então, o Estado, ele é a sociedade civil e a representação que a sociedade civil faz dos seus interesses. Ou seja, dando poder a essas pessoas. É preciso a gente entender o Estado. O mercado que é colocado como um ser abstrato. Ou seja, o mercado hoje está nervoso, o mercado hoje ficou aborrecido. Ou seja, e a gente naturaliza essa ideia de um mercado vivo, que é completamente abstrato, que não tem nome, que não tem cara, que não tem a quem se dirigir. É o mercado que está a serviço, ou seja, de determinados grupos sociais. Sociedade, que é esse entendimento de todos os setores, de todos os grupos sociais. A sociedade não é um único grupo social, que seja religioso, que seja partido político, que seja de um determinado objetivo, uma comunidade que vem de flor. O Estado é um conjunto desses grupos diversificados.
que se traduz em políticas públicas de governo, ou seja, a governança dessas diferentes, né, condições de vida, de trabalho, de interesses. Né? Então, é fundamental a gente entender a diferença, inclusive, entre Estado e governo. Né? Poder, essa questão de que o poder não se estabelece, né, sobre nós, mas se exerce nas nossas relações, e que hoje, né, estamos vivendo numa sociedade de desempenho em que nós próprios somos algozes de nós mesmos, porque cobramos cada vez mais, né, de nós mesmos para ter maior produtividade, num ritmo acelerado, né, muito maior do que o ritmo do nosso corpo humano. Então, o que nos leva a uma ansiedade enorme, a uma depressão, né, e a um cansaço imenso, com a sensação de que estamos sempre devendo. Ou seja, um autor coreano contemporâneo, jovem, que trabalha na Universidade de Berlim, que ele escreveu um livrinho chamado A Sociedade do Cansaço, explicitando essa sociedade que você não tem mais um controle social que vem de fora, mas o controle está vindo de você mesmo. Né? Então você quer ser o mais feliz, você quer ser o mais produtivo, você quer ter a maior beleza, você quer ser tudo aquilo que é o ideal, mas que não é o real. Então você se esgota. Você se esgota porque você não aceita a realidade como ela é, você não compreende a realidade como ela é e você não trabalha para transformá-la, porque você vive além da sua capacidade física, mental, emocional, espiritual. Você vive buscando um ideal de vida que você não é possível você alcançar, porque nós nunca vamos ter, né, nem a visão total da totalidade, porque não dá para ter, e porque nós temos racionalidade. A racionalidade reduz a nossa capacidade de compreensão. Né? E, além do mais, nós nunca vamos ter todos os produtos materiais que existem produzidos no mundo. Né? Como não vamos conhecer todos os lugares que existem no mundo. Não, você pode elencar alguns, conhecer alguns. Você pode passar a tua vida inteira viajando pelo mundo e você não vai conhecer todos os lugares que existem no mundo, porque são milhares e milhares e milhares e milhares e milhões. E mesmo que você conheça todos, você não vai conhecer toda a cultura, todas as pessoas, todos, todas as músicas, todas as comidas, todas as, não vai conviver com tudo e com todos. Ou seja, então, não existe essa condição, né? Assim como não existe a condição de todos os países do mundo alcançarem o mesmo nível de desenvolvimento dos países desenvolvidos. Por quê? Porque não tem planeta, não tem elemento natural no planeta para dar as mesmas condições de conforto para todas as 7 bilhões e meio de pessoas que existem no mundo. Então, é uma falácia dizer que a gente está evoluindo para ficar igual aos países do norte. Isso é uma falácia, porque não tem energia para todo mundo. Se todo mundo tiver 2 carros, todo mundo tiver ar-condicionado no mundo inteiro, nós não temos energia no mundo para todo mundo. Então tem que entender o que é real e o que é ideal. Isso é fundamental. Bom, a tendência conservadora, então, ela vincula a educação ambiental à pauta verde, pois ela se baseia nos princípios da ecologia, na relação afetiva entre o ser humano e a natureza e na mudança de comportamentos individuais. Acabei de falar isso para vocês. Nessa vertente, acredita-se que o processo de conscientização ecológica pode mudar nas atitudes e nos valores em relação ao meio ambiente, diluindo o antropocentrismo a partir da mudança cultural. A tendência pragmática da educação ambiental está vinculada à pauta marrom, pois tem as suas raízes no estilo de produção e consumo proveniente do pós-guerra e tenta reparar a imperfeição do sistema. Está relacionada à educação para o desenvolvimento sustentável, produtivo, baseado no consumismo, na obsolescência planejada e nos descartáveis. Trata-se de uma vertente essencialmente urbano-industrial que perpassa o consumo sustentável, a economia de energia e de água, o mercado de carbono, ecotecnologias, redução de pegada ecológica e propõe mudanças cosméticas e tecnológicas para lidar com a questão ambiental. Foi o que eu falei com vocês quando eu falei da cooptação do desenvolvimento sustentável como doxa, né? Foi cooptado, né, por determinados segmentos da sociedade
e que faz com que a gente entenda que desenvolvimento sustentável é você, eu digo sempre o seguinte, é transformar a garrafa PET em puff. Ou seja, é você fazer gincana na escola de latinha de alumínio. Então, as crianças vão ganhar a gincana se levarem quem colher mais latinha. Então, as crianças passam a consumir mais Coca-Cola, mais refrigerante, para levar mais latinha. Então, você baseia, né, esse sistema e essa representação do desenvolvimento, né, a partir do consumo para alimentar o sistema que reproduz, né, há uma reprodução sociometabólica do capital. Ou seja, ele mantém e reproduz o acúmulo do capital. E, para isso, ele projeta nos aparelhos que a gente compra 2 anos de uso. Então, eu me lembro de uma geladeira que a minha mãe tinha, Frigidaire, que durou 60 anos. Então, antigamente, você comprava alguma coisa que durava até, ou seja, até aquilo acabar, né? Hoje, você compra uma televisão, mesmo que você não use, 2 anos depois ela pifa. Ela pifa porque ela foi programada para pifar em 2 anos. Isso chama-se obsolescência planejada. Então, é disso que a gente está falando quando a gente fala dessa tendência pragmática. E a educação, então, para o desenvolvimento sustentável, deixa transparecer essa ênfase desenvolvimentista, instrumental e conservadora, que valora, no sentido de dar valor ao meio ambiente, como recurso econômico para fins produtivos. Sintetizando o que eu falei com vocês até agora. Nesse contexto, a educação ambiental se reduz a uma ferramenta do desenvolvimento sustentável, educar para o desenvolvimento que introjeta a perspectiva do crescimento econômico em detrimento do desenvolvimento humano. Então, só se pensa no desenvolvimento econômico e não se pensa no desenvolvimento humano. Então, o que é importante? Né? Importante é ver o que está nas entrelinhas, ler o intertexto, entender aquilo que está nos discursos, por trás dos discursos, entender a quem interessa determinada ação. Né? Ou seja, entender o que está além da aparência. Aí a gente está dizendo aqui que tem alguns autores que discordam dessa evolução do conceito da educação ambiental para desenvolvimento sustentável, afirmando que a tal mudança, né, ofusca a discussão sobre as causas e os atores responsáveis pela degradação ambiental e pelas desigualdades sociais. Perdão, mandei muito. E a educação ambiental crítica. Ou seja, em que consiste essa educação ambiental crítica? Isso aqui quase parece um coronavírus, mas não é isso que está representado aqui, não. É tudo que existe no mundo. Ler a realidade de forma crítica nos ajuda a explicitar as relações sociais mercantilizadas e alienantes, que perpassam a forma hegemônica de organizar a sociedade. Por isso, nós entendemos que incorporar a dimensão ambiental na educação é expressar o caráter político, social e histórico que configura a relação que os seres humanos estabelecem com a natureza, mediada pelo trabalho. Para além de invocarmos as diversas epistemologias que embasam diferentes vertentes do que se convencionou chamar de campo de educação ambiental crítica, faz necessário compreender os diferentes efeitos sobre a reprodução social que cada uma dessas vertentes produz. Essas considerações que eu fui trazendo para vocês para mostrar exatamente esses efeitos de cada uma dessas concepções. Pois é parte do compromisso ético-político do pensamento crítico explicitar que a produção do conhecimento, enquanto produção social, ou seja, construída pelos homens, não se separa da sua dimensão ideológica e de seu compromisso de classe. Gente, uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que a gente tem ouvido muito, eu não tenho ideologia. Isso não existe. Não existe neutralidade e não existe não ter ideologia. Não ter ideologia é uma pessoa que não pensa. Todas as pessoas pensam. Não ter ideologia é não ter ideias. Como é que pode? Você não tem ideias, né? Você não pensa o mundo, você não faz escolhas. O ser humano é um ser político porque ele tem livre-arbítrio. Ele tem livre-arbítrio,
Então, ele escolhe, ele faz as escolhas. Ao fazer as escolhas, ele é um ser político. E ele tem uma filosofia de vida, a partir da sua concepção, da sua experiência de vida, da concepção que ele tem de mundo, da leitura que ele faz do mundo e da experiência de vida que ele tem. Então, há uma ideologia em tudo o que fazemos. Temos ideias. Né? E há um compromisso de classe, porque dependemos, né, do grupo social, dependemos no sentido de que somos homens massas do grupo social onde estamos inseridos. Então, você tem uma concepção de mundo daquele grupo no qual você está inserido. Então, é fundamental a gente compreender isso, porque a gente fala o que é um equívoco. Né? Então, a educação ambiental crítica é você passar do comportamento individual inconsciente, ingênuo, desconectado, desarticulado da realidade, para uma prática coletiva consciente, com visão da totalidade, com um objetivo comum, perseguindo um objetivo comum, né? Rompendo com a prática espontaneísta e pontual, o que acontece muito nas escolas. Vamos fazer uma horta. Mas a horta, ela não está articulada com o sistema produtivo daquela comunidade, daquele município, daquele estado, daquele país. As crianças não exportam aquilo que estão produzindo. As crianças brincam de fazer horta, mas as crianças não se inserem, não têm compromisso político com aquilo que fazem. Então saem dali e deixam de fazer. Construir uma nova visão de mundo, uma nova relação com os outros seres e com a natureza. Reconfigurar novas formas de trabalho, porque nos fazem pensar que esta é a única forma de trabalho que nós temos para trabalhar. Não é necessariamente. Há outros grupos sociais no mundo que produzem a sua existência de forma diferente, mais orgânica, mais integrada com a natureza, menos estressante. Né? Mas não é são grupos só tradicionais, não. Você tem grupos de civilizações avançadas que o trabalho é organicamente articulado com a vida da pessoa. A pessoa tem hora para trabalhar, tem hora para acabar o trabalho, a maioria das pessoas trabalham, a maioria das pessoas tem casa para morar, a maioria das pessoas tem comida na mesa, cama para dormir com cobertor e travesseiro, fazem mais de uma refeição por dia, porque se organizaram de outra forma, porque criaram políticas públicas que atendem, né, a maioria das pessoas daquele estado não do estado territorial, mas do estado enquanto união. Né? Ou seja, então nós acreditamos que essa é a única forma de viver, porque nos tiram as condições de conhecer outras realidades. Então, nós estamos vivendo, naturalizando uma forma de viver que é uma violência para nós mesmos. Então, reconfigurar formas de trabalho é importante para a gente poder viver, né, mais integrados à natureza, com mais saudáveis e com mais tranquilidade. Bom, como que a gente consegue isso? Nos caminhos da complementariedade, ou seja, não da competitividade, porque o sistema que a gente vive é um sistema competitivo, não é cooperativo. Né? Então, a gente superar a ideia de que cada um deve fazer a sua parte individual e isoladamente, que isso vai resolver o problema, que cada um deve solucionar os problemas com o mesmo paradigma que criou o problema, e aí isso é muito difícil, né? Tem que criar outro paradigma. Cada um deve buscar prazer individual no alcance de sucesso e felicidade. A gente ouve as pessoas dizerem: ah, eu achei ótimo fulano não ter passado no vestibular, porque assim eu tive mais chance de passar. Quando, na verdade, seria bom que todos nós lutássemos para ter uma educação de qualidade, laica, e que fosse possível que a maioria da população brasileira estudasse em escolas públicas de qualidade e que não houvesse necessidade de haver tanta escola particular e tão cara que somente alguns podem pagar para ter uma educação de um nível bom.
Porque se você sucateia os professores, se você fala contra os serviços públicos, se você fala contra as escolas, contra os hospitais, se você fala que isso onera o Estado, né, e que é preciso tirar, você está tirando os direitos, né, que são direitos conquistados pela população em anos de luta para ter os mesmos direitos das classes mais privilegiadas. Então, a gente precisa superar a ideia do individualismo e da competição para trabalhar a ideia da cooperação e da solidariedade no trabalho em equipe para o bem comum, entendimento de que a melhor solução para os problemas e conflitos resulta daquilo que é pensado coletivamente e na formação de seres mais humanizados e solidários. Bom, a construção de uma prática educativa com entendimento das ciências da complexidade, comprometida com a autonomia do educando e seu processo existencial para agir, refletir e agir sobre o mundo, necessita abrir seu cotidiano do educando, tendo como cerne a afirmação dos valores fundamentais do campo da ética pessoal, entre eles a honestidade, a lealdade, a confiança e o respeito mútuo. Sem isso, é muito difícil a gente estabelecer essa relação educação, sujeito e mundo, se a gente não tem os valores básicos de convivência da humanidade no planeta. Bom, aqui eu trouxe para vocês, se vocês tiverem interesse, em 2014, de 2011 a 2014, eu fui responsável por um mapeamento das práticas de educação ambiental que existiam, né, algumas ainda persistem, no Rio de Janeiro, né, e publiquei um livro, né, aliás, não só esse, dois livros, o outro está aqui no CD, que estão disponibilizados nesse site, que é www.luredam.erg.br, que trabalham essas questões, nesses livros trabalham, aqui são vários artigos, nesse livro a gente mostra o mapeamento, as concepções que as pessoas têm, né, de educação ambiental e como que elas aplicam isso em suas práticas, né, pedagógicas, em relação à sustentabilidade fraca e em relação à sustentabilidade forte, e como que vem isso e onde que se desenvolve. Aqui vocês estão vendo um mapa do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e onde que esses pontinhos verdes são onde tem projeto de educação ambiental dentro da escola. Isso aqui é uma curiosidade, e tem um vídeo que fala sobre as trilhas para a sustentabilidade nas escolas do estado do Rio de Janeiro, que vocês também podem ouvir, são depoimentos dos próprios professores e dos alunos falando sobre educação ambiental nas escolas. Aqui é o outro livro desse mesmo projeto, que tem os vários artigos, que são leituras que a gente está sugerindo para que vocês leiam. Aqui tem um livro muito interessante da Isabel de Carvalho, que é a formação do sujeito ecológico, que, inclusive, ela traz toda aquela trajetória, né, das representações da natureza, né, que a gente trabalhou na primeira aula. E aqui tem um livro do Rei Gota, o que é educação ambiental. São algumas leituras que podem complementar a aula que a gente está fazendo hoje com vocês, né? E, não sei por. Alguns desafios que a educação ambiental, para enfrentar alguns dos desafios da educação ambiental, ou seja, ampliar o pensamento crítico, desenvolver responsabilidade com a conservação da natureza e com a preservação da espécie humana no planeta, fomentar a ética ambiental, entendendo que a ética ambiental, o ser humano está dentro dessa ética, porque ele é a natureza, né? Estimular a complementaridade e a solidariedade e ver a totalidade, interpretar a realidade a partir de uma ótica transdisciplinar. Aqui a gente traz para vocês as referências bibliográficas que a gente utilizou para a construção dessa aula, tem vários livros interessantes, e sugerimos que vocês assistam alguns vídeos e façam algumas leituras, né? Então, a sugestão de vídeo, a gente coloca aqui os links para vocês poderem acessar e sugerimos algumas leituras, além daquelas que a gente já falou e complementando aquelas que a gente falou. Aqui está a nossa companheira de trabalho
para esta aula, que é Suelen da Silva Pereira, né, que nós agradecemos a participação e agradecemos pela sua atenção, eu, o professor José Bessa e Guilherme Vargas. Né? Agradecemos muito a atenção de vocês, esperamos que vocês tenham gostado, né? Que assistam os vídeos, que leiam os livros e até a próxima aula. Muito obrigada.